Olá pessoal, tudo jóia? Bom, aproveitar o embalo aqui e vamos conversar um pouquinho de um assunto que é importante relembrar, porque é normal a gente se perder no meio desse processo. Principalmente quem está começando a praticar agora qualquer arte interna, seja alquímica, magística, sei lá, taoísmo, budismo, yoga, não importa o que. Existe o conceito de virtude, que eu já comentei em vídeos anteriores, e também o conceito de identificação com o método, que é você achar um método que te faz sentido, que é bom, e ter a conduta correta, né? A gente está trabalhando nesse método com afinco, até que você tenha aí a sua realização, e não que imite a realização de outras pessoas. Porque isso é só uma imitação. É só uma máscara que veste aí o corpo e não tem realização. E no começo é normal as pessoas se perderem, ou por excesso ou por falta. Não tem um equilíbrio normal entre o material e o espiritual. E aí é onde muita gente se perde, e é triste isso. Eu mesmo teve uma época, né, já comentei anteriormente, que eu quis virar monge, porque eu não via sentido em trabalhar, em sustentar uma sociedade que para mim não faz sentido até hoje. Só que, a partir do momento que a gente desdenha isso e deixa de cumprir o nosso dharma, nosso propósito de alma, existe uma fuga em relação ao propósito, e essa fuga gera sequelas. Então pode gerar desde enfermidades, né, de doenças no corpo, que a gente somatiza porque está indo contra a nossa essência primordial, até realmente as pessoas perderem muitas coisas, ou muita gente acabar aproveitando disso na vida, de alguma forma, lícita ou ilícita, mas depois que desencarna, né, que deixa o corpo, existe aí algo para ser trabalhado que não foi trabalhado e vai precisar de ser trabalhado de algum jeito. Então não existe método de fuga. Fuga não funciona. Ou você aprende a trabalhar, depurar, processar isso e se realizar, não importa se vai ser no corpo físico, se vai ser no corpo astral, em que corpo for. Se está usando um corpo físico, não desdenha o corpo físico. Se é necessário estar no mundo, que fique no mundo. A maior parte dos mestres que eu conheci, mestres de montanha ou mestres de templo, não importa o que, errante, alquimista, magista, pai de santo, babalaô, conheci muita gente, conheço muita gente. Alguns que viviam afastados, a própria espiritualidade, depois de um tempo, pedia para voltar para o meio do mundo comum, né, ou mundo humano, mundano, para que ajudasse as pessoas. Qual é o propósito de uma iluminação maior? Ajudar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas fazem parte da gente. Por quê? Porque não tem uma divisão, é só a nossa percepção de tempo e espaço. Já conversei disso muitas vezes, há muitos anos eu falo a mesma coisa. Não existe, apesar da nossa percepção, quanto olho humano, eu estava explicando isso agora há pouco com uma pessoa, o nosso olho enxerga como um transformador de energia. Então, nossos olhos físicos, humanos, são um transformador de energia que manda uma informação elétrica para o nosso cérebro, e o nosso cérebro, dá atrás da cabeça, né? Ele enxerga em forma de imagens. E essas imagens são processadas pelo racional, vão para o consciente, para o subconsciente e são trabalhados aí de maneira lógica, buscando identificação para com as coisas. E conforme a gente é criado no aspecto humano, ensinado no aspecto humano, vida após vida, a gente cria certas rotinas ou condicionamentos em que a mente vai gerando, né? Mente igual matéria, então a mente vai gerando, a partir dos nossos pensamentos, uma matéria que a gente entende como mente. A mente, como repetidora de informações, ela basicamente coagula ou cristaliza, forma os pensamentos. Então ela também é um gerador de energia. Quando a gente aprende a trabalhar um pouquinho, vai desenvolvendo conscientemente e não ilusoriamente a parte espiritual, e os nossos canais vão abrindo, vão ganhando espaço, a gente vai armazenando energia, e essa energia, volta a dizer, não tem a ver com poderes sobrenaturais, o que a gente quer é uma conexão, e não só poderes. Se isso acontecer com alguém, tá bom, é um bônus. Mas o principal motivo da gente praticar algo é emancipar a consciência, se conectar aí de forma consciente com a espiritualidade e principalmente abrir o coração verdadeiro. Se o olho espiritual vai abrir, depende da pessoa e depende da necessidade. Tem pessoas que não dá para abrir, que vai fazer muita besteira ou vai se chocar com algumas coisas que não está na hora. Assim como eu já vi acontecer com muita gente. Começa a abrir e depois tem lá que fechar de novo. Que a pessoa começa a surtar. Que acha que está pronta, só porque quer ver espírito, para falar com os outros que vê.
Então é por competição. Sem virtude, volto a repetir, sem amor no coração, são ilusões. Foi um dos motivos da queda de Atlântida. Fora toda a papagaiada que aconteceu na última era, né? Foram 4 fases. Na última, por N questões, fora a parte de magia negra que foi usada na época, as pessoas aprendiam a usar muita parte magística e alquímica para abrir o olho espiritual, mas não sabiam abrir coração, ou não queriam abrir. Então ficavam reféns de tudo quanto é coisa que aparecia ali, e usavam simplesmente da visão de algumas faculdades espirituais, que são poderes sobrenaturais para algumas pessoas, nada mais é que abertura de canal, fórmulas, e acabavam usando isso para manipular a natureza, para manipular as pessoas, para manipular tudo. E manipulação não funciona. A energia não gosta de ser manipulada, ela gosta de ser conduzida. Tudo que é manipulado no sentido energético acaba podendo ser ou se tornando corruptível. Isso eu não estou afirmando, eu não sou dono da verdade. É a forma como eu transmito algumas coisas. Então cada um tem aí a sua forma de entender isso. O fato é que algumas pessoas se perdem no começo, que era o assunto inicial do vídeo, e desdenham toda a parte humana ou material para achar que já está virando aí algum ser ultra espiritual que pode se afastar de tudo e de todos e que isso não existe consequências. Existe sim. Porque se a gente está num corpo, a gente tem que cumprir as obrigações para com esse corpo. Se você não se alimentar, a não ser que você saiba se alimentar de prana, você vai morrer. E para você aprender a se alimentar de prana, tem que ter muito espaço e energia aberta no corpo. Não é simplesmente por achismo ou por jejum. Jejum é uma coisa, alimentação prânica é outra. Ou respiração de Ti, enfim. Cada um dá um nome para essas coisas todas. São possibilidades que para a maioria não vai acontecer nunca nessa encarnação. Não porque não podem. Porque enquanto não cumprir o seu papel social e para consigo mesmo, não é para com as pessoas somente. É pelo equilíbrio entre a sua necessidade de herança hereditária, que eu já expliquei também, né, algumas vezes. A gente nasce com uma herança kármica, familiar, genética, um karma espiritual, que é aquilo que a gente tem para cumprir, e o nosso Dharma, propriamente dito, né? Então, o nosso Dharma rege todas as coisas. Quando a gente descumpre o Dharma, é quando o nosso guardião dá um passo para trás, a gente bate a cabeça na parede, entende que tem algo que está dando errado, e volta aí a caminhar de novo. E quando a gente volta a caminhar corretamente, guiado pelo coração, pela intuição, não por uma fé cega, né? Mas pela parte material alinhada com a espiritual, ou seja, razão e intuição trabalhando aí juntos com a consciência mesmo. Consciência como um todo, não só o consciente, subconsciente e supraconsciente. A consciência abrange os três. Consciência desperta, claro, né? Não a consciência mundana leiga. Então esses átomos não têm uma diferença em relação a tempo e espaço. E as pessoas precisam de perceber isso no próprio corpo também. É tudo uma lente. Eu canso de falar das lentes, né? É tudo uma lente. Depende do seu ponto em que desloca a energia para uma lente, você vai entender uma realidade, um tempo, um espaço. E quando você acopla isso no corpo físico, a partir de um outro corpo, você vai ter essa percepção temporal usando esse corpo, que é um corpo de experiência. Um corpo de experimentação, que não deveria ser para sofrimento. Mas é que a gente consegue fazer isso continuamente com a gente mesmo, né? Ver essa situação do mundo atual, ver esse coletivo da humanidade. Então não se perca num caminho espiritual achando que fugir, que como fuga, vai resolver. Se não tiver consciente, liberto mentalmente aqui, não vai estar em outro plano. Por mais virtudes ou méritos ou deméritos que você tenha de vidas anteriores ou posteriores, lembre que tempo e espaço é relativo. Não é linear, apesar de que a gente entende do ponto de vista humano temporal que é. Mas ao ponto de vista em que todas as dimensões, todos os seres e todos os átomos coexistem no tempo e espaço, uma célula do corpo, formada ali de prótons, átomos, quarks, bósons, é um próprio universo por si mesmo, assim como o próprio universo. Então depende da forma como a gente se conecta a isso. O mais importante, na minha visão, é que não fujam da realidade de si mesmos, depurem isso tudo, tirem essas cristalizações de memórias e pensamentos, para que a consciência desperte. Então, a partir do amor no coração, a partir da virtude, tudo é possível. Nem sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que tem que ser. Então, desde que a gente faça por onde caminhe, o caminho vai se abrindo. Tá certo? Um abraço a todos.